Prezados irmãos, queridas irmãs, mais uma vez, com alegria no coração, eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma manhã com Deus, oportunidade que nós temos de louvar ao nosso Deus e engrandecer aquele que nos deu a vida. Glória a Deus. E antes de iniciarmos aqui as apresentações, vamos orar, rogar as bênçãos celestiais sobre este programa. E você que está nos assistindo em casa, no trabalho, não sei onde você está, ore conosco. Solicite as bênçãos celestiais sobre a sua vida e da sua família. Vamos orar. Pai eterno, mais uma vez entramos na tua gloriosa presença. Muito obrigado, meu Deus, meu Pai, meu amigo, por esta oportunidade de estar diante de ti. Use as nossas vidas para falar a cada irmão, a cada irmã, que esta mensagem possa alcançar mais pessoas, ao que nós te suplicamos e pela fé te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Estou feliz aqui de mais uma vez receber o auxiliar Abraão. Amém. Muito obrigado, seja bem-vindo mais uma vez. Ana Cláudia também. Amém. Seja bem-vinda. E também estou muito feliz que está com o nosso lado o presbítero Eduardo Brito. Amém. Seja bem-vindo, presbítero. Amém, muito obrigado. Então, para iniciarmos esta manhã com Deus, vou pedir aqui aos nossos cantores oficiais para cantarem 2 hinos de adoração ao nosso Deus. Amém. Deus está aqui. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Deus está aqui, aleluia. Tão certo como o ar que eu respiro, tão certo como a manhã que se levanta, tão certo como eu te falo e tu podes me ouvir. Tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo, tão certo como eu te falo e podes me ouvir. Glória a Deus. Todas as coisas são para o Senhor. Tudo é dele. E nós vamos cantar isso nesta manhã, declarar que ao Senhor pertence todas as coisas, nossas vidas pertencem ao nosso poderoso Deus. Porque dele, por ele
Estamos felizes com esses 2 abençoados hinos que falaram grandiosamente aos nossos corações. Porque nós não somos nada, nós não podemos nada sem o nosso Senhor. E você que reside em Brasília ou aos arredores e deseja aprender mais da gloriosa palavra de Deus, aprender mais desse Deus vivo, desse Deus poderoso, nós lhe convidamos a vir à nossa igreja para poder desfrutar mais desses momentos alegres com Cristo Jesus. Porque a alegria só o Senhor que pode nos dar. O mundo muitas vezes nos olha e nos acha loucos, mas a alegria do Senhor é a nossa força. Será colocado agora no rodapé deste vídeo o nosso endereço, o endereço do Templo Sede. Nós estamos aqui em Brasília, Distrito Federal, e o nosso SAAM, vou até confundir agora aqui. Nossa igreja Templo Sede fica aqui no SAAM, quadra 1, lote 1330. Então você é o nosso convidado para vir aqui e desfrutar das bênçãos celestiais. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória a Deus. E neste momento nós temos a alegria de estar com o presbítero Eduardo aqui, que nos trará uma mensagem vinda dos altos céus, para que Deus possa falar aos vossos corações também. Então, onde você está, neste momento, pare um pouco, preste atenção, porque o Senhor vai usar o presbítero Eduardo para falar aos nossos corações. Glória a Deus. Amém. Amém. Primeiramente, quero cumprimentar a todos os nossos ouvintes, né, seguidores aqui do podcast, né, Manhã com Deus, ao pastor Mateus, ao irmão Abraão, à irmã Ana Cláudia. Agradecer a Deus por essa oportunidade, né, de estar aqui com vocês nesse lugar maravilhoso, abençoado, né, que Deus preparou. E eu pensava comigo nessa tarde que há pessoas que querem ir para uma missão, né, executar uma grande missão, às vezes querem assumir um grande cargo na igreja e não fazem isso porque não têm capacidade ou porque elas se acham incapazes de fazer aquele trabalho. E outros são despertos por Deus para serem usados, né, de outra forma que poucos enxergam, que foi a maneira que Deus usou o nosso irmão aqui para preparar esse lugar aqui, né? E eu pensava comigo que através desse irmão, né, que pôde ajudar na construção desse espaço aqui, eu creio que muitas almas serão salvas e isso a eternidade vai revelar. E é claro que a gente não deve parar só por aqui, né? O irmão deve continuar assim como nós, trabalhando e fazendo a obra de Deus. Só uma informação, irmão Eduardo, que nossos irmãos também nos assistem. Sim. Desde a inauguração desse estúdio aqui até a data de ontem que eu verifiquei, havia mais de 21 mil pessoas assistindo os nossos programas. Glória a Deus. Então é um alcance imenso, que muitas vezes nós não conseguimos sozinho com as nossas pernas, mas através desse estúdio Deus está abençoando. É verdade. Desculpe atrapalhar o senhor. Não, de forma alguma. É como o senhor disse, vamos interagindo aqui entre nós aqui, Deus vai fazendo a obra. Amém. E eu pensando sobre isso, a gente vê que não precisa ir para uma missão. Você pode contribuir com uma oferta, com algum trabalho que você possa fazer em prol dessas pessoas que às vezes estão no campo missionário, né? Ou em qualquer outra parte, né? Fazendo a obra de Deus. E às vezes você fica pensando, o que eu posso fazer, o que eu posso contribuir na obra, ninguém me chama, ninguém me vê, mas você pode ser também um pregador anônimo, pode ser um ganhador de alma anônimo também, fazendo aquilo que Deus colocar no seu coração, ou até como esse exemplo clássico desse irmão, que sentiu no coração de ajudar na construção desse espaço aqui, e com certeza ele está, juntamente com o trabalho que está sendo feito aqui, ganhando muitas almas para o reino de Deus. Amém. Aí nós glorificamos a Deus por isso. E a mensagem dessa manhã que eu quero trazer e compartilhar com os irmãos, ouvintes, amigos que acompanham essa programação, ela se encontra no Evangelho segundo São João, capítulo 14, versículo 6, onde é uma palavra bem conhecida, e ela nos diz assim: respondeu-lhes Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu preparei um esboço aqui para pregar a palavra aos irmãos e ouvintes nessa manhã, mas ao mesmo tempo, essa semana eu meditando sobre a palavra,
Deus colocava no meu coração que eu deveria sim trazer para os irmãos essa palavra, para os amigos, ouvintes, pessoas que acompanham, mas acima de tudo trazer nessa manhã o meu testemunho de vida. Por quê, irmãos? Porque eu entendo que o nosso testemunho é a primeira pregação da nossa vida. É verdade. Porque quando nós pregamos com a nossa vida, nós ganhamos almas. E eu tenho testemunho de almas que se converteram através do meu testemunho, e isso não para me vangloriar, né, mas para glorificar a Deus, que eu nem sabia. Depois a pessoa me procurou e falou, através do teu testemunho, através das tuas ações, do que eu vi, eu me converti e hoje sirvo a Deus. Então, nessa manhã eu quero trazer aos ouvintes que outrora, aos 10 anos de idade, até os 14 anos, mais ou menos, eu vivia uma vida conturbada internamente, porque eu tinha um sentimento colocado pelo inimigo de suicídio, né? Uma coisa bem séria, bem forte até para falar, né? Nesses tempos atuais acontecem muito essas coisas, e pelo tempo, já pela minha idade, é uma coisa distante que não se acontecia tanto, né? Sim. Mas eu tinha isso comigo, mas hoje eu entendo que era um plano do inimigo para ceifar a minha vida. E eu tinha isso e sempre falava com a minha mãe que isso iria acontecer, que algum momento ia acontecer, e a minha mãe vivia desesperada, preocupada com isso. E o tempo foi passando, e toda vez que eu ia dormir, eu fazia uma espécie de reza, né? Que a gente aprende quando não serve a Deus ainda, a gente não tem um conhecimento. Então eu fazia ali aquelas repetições, mas eu via que aquilo parecia vão. E eu comecei a pensar e falar para Deus, eu falei, Deus, eu não sei se o Senhor está me ouvindo, eu não sei se o Senhor escuta a minha oração, mas eu vou falar o que eu estou sentindo no meu coração. E eu comecei a falar para Deus que eu fazia muitas coisas erradas, talvez, né? Mas que eu não tinha o conhecimento dessas coisas erradas que eu fazia, porque ninguém havia me dito que eram erradas. Sim. E eu cheguei até um ponto de colocar Deus contra a parede e falei para Deus que se eu morresse e não fosse para o céu, eu ia questionar, porque eu não tinha conhecimento da verdade. Então eu comecei a falar para Deus isso, Deus, eu não tenho conhecimento, não sei se isso é certo, se não é, se eu faço a coisa certa ou não faço. Então eu tinha essa preocupação comigo, já implícita por Deus mesmo, dentro de mim, de buscar a Deus de alguma forma. Procurei uma Bíblia, folhei a Bíblia, li o Antigo Testamento e não achava sentido nas palavras, né, porque meus olhos ainda estavam cobertos, né, com as escamas do pecado, né, do desconhecido, faltando a revelação do Espírito Santo, que ainda não estava, né, sobre a minha vida. Então eu comecei a tentar examinar as Escrituras, mas não achei nelas, eu não encontrei nelas nada do que eu procurava. Isso eu falo porque muitas vezes a pessoa está procurando na palavra, está lutando, porque não tem uma orientação. Hoje eu já posso orientar uma pessoa e falar, você tem que ler o Novo Testamento, você tem que procurar iniciar pelo Novo Testamento, você lê no Antigo Testamento Provérbios, Salmos, de forma que você possa ler uma palavra mais fácil do que os livros históricos, né? Que às vezes, que aconteceu comigo, complica, porque você quer entender um contexto, né? E aí tem que entender tudo e sem saber fica difícil. Chegar lá no livro de Números, contagem do povo, exatamente. É isso, genealogia. Isso, aí fica difícil, né? Então eu relutei um pouco com isso, mas deixo isso como testemunho também, porque às vezes a pessoa pode falar, eu já tentei ler a Bíblia, eu já procurei ler a Bíblia, eu já procurei entender a Bíblia e não consigo, mas isso necessita que você tenha uma orientação, e eu já deixo aqui, que você leia o Novo Testamento, inicialmente, e aos poucos vá orando e pedindo para Deus para que Ele te dê entendimento, conhecimento da palavra, para que você possa ter os seus olhos abertos e chegar ao conhecimento pleno da palavra de Deus. Em paralelo a esse testemunho que eu estou dando, eu vou falando a vocês que essa palavra é o poder de Deus para a nossa vida. E essa palavra que é o poder de Deus para a nossa vida, o próprio João escreveu no capítulo 1, versículo 1 de João, onde ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então, no princípio, o Verbo se fez carne, né? O Verbo, a palavra viva, que é Jesus. Ela se fez carne e habitou entre nós. E o poder está na palavra de Deus. O que liberta é a palavra, o que transforma é a palavra, o que vivifica é a palavra, o que traz vida é a palavra de Deus, o que cura o enfermo é o poder da palavra de Deus. Então essa palavra, irmãos e ouvintes desta manhã, essa palavra, ela veio de encontro ao meu coração e Deus começou a falar comigo e eu fui num congresso ali convidado por alguns jovens na cidade de Santa Rosa. E quando eu cheguei naquela cidade ali, passamos
4, 5 dias na cidade de Santa Rosa. Eu escutava a mensagem, mas eu ainda não tinha aberto o meu coração para Deus. Até um ponto de que um irmão que estava comigo ali, ele me abraçou e me levou lá na frente e falou, vamos lá aceitar Jesus. E eu falei para Deus, Deus, eu estou indo lá na frente, mas eu não estou indo de coração porque eu não queria ir lá agora. Né? Eu fui sincero com Deus, eu falei, não queria ir lá agora, não era esse momento, eu não queria ir lá. Mas ele me levou, eu fui, de bom grado, dobrei meus joelhos, e quando aquele congresso estava se findando ali, teve uma última mensagem, última pregação da palavra, e eu senti que Deus começou a falar comigo, porque eu comecei a entender a voz de Deus falando comigo, naquele congresso. E, irmãos, quando eu estava ali no retorno para a cidade de Uruguaiana, nós vínhamos dentro do ônibus, o ônibus cheio de jovens ali. O motorista, hoje ele é presbítero da nossa igreja, ele já era convertido, mas ainda não ocupava nenhuma função na igreja, mas ele era um motorista da empresa que sempre contratávamos para os congressos, o irmão Alceu Garcia. E o ônibus começou a retornar e o evangelista Gilmar, ele era o dirigente dos jovens, ele falou assim, vamos orar e agradecer a Deus por esses dias que nós passamos aqui, porque foram dias abençoados. E vamos pedir que Deus nos guarde assim como Ele nos trouxe para cá. Sim. E no retorno, irmãos, nós estávamos voltando ali dentro daquele ônibus e ele disse assim, vamos iniciar orando e depois nós vamos cantar alguns louvores. E começamos a orar e orar e orar e o fogo do céu desceu dentro daquele ônibus. Glória a Deus. O poder de Deus tomou aquele ônibus de tal forma ali que jovens começaram a ser batizados com o Espírito Santo. Os jovens começaram a falar línguas estranhas, serem batizados com o Espírito Santo. E eu não era convertido ainda, por um momento achava estranho o que estava acontecendo ali, mas fiquei quieto no meu canto e observando o que Deus estava fazendo, até que um jovem veio e colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim, Deus, fala com ele. E eu falei, isso que eu quero, que Deus fale comigo. Agora esse jovem orou, acho que Deus vai falar. E aí ele orou e foi embora, foi lá para o fundo do ônibus. Eu segui ali, pedindo para Deus falar comigo, e eu pensei, todos os jovens chorando, sentindo a presença de Deus, né, que eu não conhecia, não tinha experiência, e eu falei, mas Deus, o meu coração é uma pedra, porque eu não derramo uma lágrima, não sinto nada que eles estão sentindo. E eu falei para Deus, eu disse, Deus, se tu me deres uma prova de que tu estás aqui dentro desse ônibus, que isso que está acontecendo é de ti, se tu me deres uma prova que eu não ache que é uma coincidência, eu vou te aceitar e vou te servir até o final da minha vida. E eu vou me congregar naquela igreja ali na rua Dr. Maia 3268, atrás da rodoviária, na cidade de Uruguaiana. E aí eu fiz aquela oração e fui lá para o fundo do ônibus. O ônibus estava em movimento e, dado momento, o ônibus parou. Depois nós ficamos sabendo que o motorista do ônibus, ele foi tomado pelo poder de Deus. E começou a falar línguas estranhas e não se conteve. E a irmã que estava ali na frente teve que pedir para ele parar o ônibus. Ele parou o ônibus e aí o ônibus ficou meia hora parado na beira da estrada, porque o poder de Deus estava caindo sobre o ônibus ali. E, irmãos, eu fui para o fundo do ônibus, fiz aquela oração e o ônibus passou em dado momento na frente de um posto de combustível e tinha uma faixa lá. E a faixa estava escrito, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu li a faixa e falei para Deus, isso não vale, porque eu falei para o Senhor que eu posso achar que é coincidência. Falei para Deus, eu nem tinha intimidade com Deus, mas eu fui sincero, falei, não, Senhor, isso eu não aceito, porque eu vou achar que isso é coincidência. Então, eu quero uma outra forma que o Senhor fale comigo. E o ônibus seguiu, irmãos, ali depois da viagem, depois daquela meia hora, e de todos os jovens que estavam dentro daquele ônibus, eu tive contato com eles ali. Eu interagi de alguma forma com os jovens. Eu não era convertido, né? Eu fui convidado, mas eu tive interação com todos eles, com exceção de uma pessoa, que era uma jovem lá, uma irmã chamada Veridiana, era o nome da irmã. E a irmã Veridiana, por algum momento, não sei por conta de que, Deus acho que havia preparado ela, nós não tivemos interação, não conversamos, nada, tanto é que quando Deus usou ela, eu me tomei por surpresa até e parecia até que eu nunca tinha visto ela ali no congresso, né? E aí, irmãos, eu estava ali naquele momento ali, e eu de cabeça baixa, assim, falando para Deus que eu queria que Deus falasse comigo de alguma forma, e quando eu levantei a minha cabeça, ela estava parada na minha frente, falando em línguas estranhas. E eu olhei para ela, eu tomei um susto, e quis olhar para o fundo do ônibus, mas no fundo do ônibus eu estava no fundo e não tinha outra pessoa atrás de mim, né? Então, eu vi que era comigo. E ela falava em línguas estranhas, mas chorando muito, chorando e falando e apontando o dedo para mim. E eu olhei assim, fechei os olhos e falei, Deus, eu não estou entendendo nada.
Aí quando eu falei, irmãos, não estou entendendo nada, naquele mesmo momento eu passei a entender. Amém. E naquele momento Deus disse assim: eis que tenho posto uma porta diante da tua presença. Aleluia. Eis que tenho visto e tenho contemplado o teu sofrimento. Tenho estado ao teu lado em todos os momentos. Glória a Deus. Tu queres uma prova maior do que essa, do que sou eu que estou aqui e falo contigo? E naquele momento eu caí de joelho, comecei a chorar e senti a presença de Deus. Meu coração de pedra foi trocado por um coração de carne e eu fiquei 1 hora de joelho chorando, sem controle nenhum, chorando como criança recém-nascida, sem controle nenhum. E próximo ao final, antes de eu me levantar, se abriu na minha mente como se fosse uma tela como essa que está aqui, que nós estamos observando aqui, nos vendo. E eu comecei a ver a minha vida passando como um filme naquela tela. E isso não é um conto, uma história, isso é real, isso foi o que aconteceu, porque as pessoas às vezes ficam achando que um testemunho às vezes é uma ficção, é um conto, ou um livro parece que é uma história inventada, mas nós passamos por isso, eu passei por isso. E eu não era crente, eu não conhecia Deus, eu não conhecia o Evangelho, e eu não me converti por conveniência, eu me converti porque Deus tinha um propósito na minha vida, um plano na minha vida, e Ele me encontrou e me trouxe. E naquele momento ali que começou a passar como se fosse um filme na minha cabeça, eu vi tudo que eu tinha feito na minha vida ali, naquele tempo. Eu já estava com 14 anos de idade, aí eu comecei a ver tudo que eu tinha feito, tudo. Porque eu sempre questionava Deus, eu não sei se é errado, se é certo, se é errado, se é certo. E quando terminou, irmãos, aquele filme, como se aquela tela tivesse desligado, uma voz atrás de mim, eu até me assustei porque eu achei que alguém estava falando comigo para me levantar do chão, disse assim: esses são os teus pecados, lançarei no mar do esquecimento e não mais deles me lembrarei. E naquele momento eu entendi que Deus tinha falado comigo, tinha me dado uma prova da presença dele naquele lugar e tinha feito uma grande obra ali, né, na minha vida, a ponto de eu poder testemunhar para os irmãos nessa manhã. E é onde eu tenho passado também, que Deus tem me dado a oportunidade, eu tenho testemunhado dessa obra que Deus fez na minha vida, porque o inimigo da minha alma, ele queria que eu tirasse a minha própria vida. Eu colocava isso porque eu via os problemas que aconteciam ali no meio da família, eu achava que era só na minha casa. E isso já fica de lição para os ouvintes aqui, as pessoas que estão assistindo, porque a gente sempre acha que os problemas só acontecem na nossa casa. E acha que na casa do vizinho tudo é mil maravilhas, né? Porque a gente não convive com eles 24 horas. E quando as pessoas vão na nossa casa, a gente não vai, às vezes, ter alguma desavença, algum percalço ali na frente da visita, né? Então eu, como criança ali, crescendo, não entendia isso. Eu achava que só na minha casa era ruim, que na casa dos outros era tudo a mil maravilha. Mas era um ledo engano, né? Eu não tinha essa noção e achava isso. E o inimigo usou isso. Ele falava para mim: não, tira a tua vida. Ele ficava falando: tira a tua vida. Não, escreve uma carta e deixa aí, para que eles sintam remorso e depois eles não vão brigar mais. E isso é uma mentira, porque na verdade a família até poderia ter se dividido e acontecido coisa pior, né, com a tragédia desse porte. Mas aí Deus, por misericórdia, Deus me resgatou a tempo. E esse irmão, o dirigente ali, o irmão Gilmar, ele sentou do meu lado e falou assim: tu teve um encontro com Deus, mas eu preciso te dar um alerta. Parece que ele jogou um balde de água fria em cima de mim, porque eu estava ali no poder, já estava ali cheio da presença de Deus ali, estava já querendo sair pregar a palavra de Deus ali para todo mundo. E ele falou assim: não, eu preciso te dar um alerta. Vai acontecer uma coisa, que o inimigo está furioso porque tu se converteu. Então o inimigo, ele queria ceifar a tua vida e não conseguiu, então ele vai agora tentar de alguma forma te tirar da presença de Deus. E eu fiquei até um pouco surpreso, né? Não tinha assim conhecimento, mas ouvi atento o que ele me falou e ele falou assim: e ele vai usar pessoas dentro da tua casa. Aí eu isso não pode ser, né? Na minha casa, não, deve ser de fora, não pode ser. Não, vai usar pessoas dentro da tua casa. E o que ele falou realmente se cumpriu, porque quando eu me converti, eu cheguei em casa, o meu pai sempre foi muito crítico por essas questões de igreja, toda essa situação assim, ele sempre foi muito crítico. Mas o meu pai, segundo a minha mãe, não ia aceitar. Mas foi ao contrário, a minha mãe, que sempre foi muito católica, de orar, de rezar, de ir na igreja, a minha mãe não queria que eu me convertesse, não queria. Ela ficou contra, assim, mas ela não falava, mas de maneira velada ela era contra. E aí meu pai ia falando comigo nas viagens que eu fazia com meu pai,
E aí meu pai falou, tua mãe não está muito contente com esse negócio, está indo para a igreja, está com medo que tu fique fanático, tu fica só escutando hino, lendo Bíblia. Aí eu não falava nada. E aí eu comecei a orar e pedir para Deus tirar isso da minha mãe. E em algum momento lá teve uma briga muito grande lá no meio da minha casa, com meus familiares lá, por conta da minha conversão. Porque os meus irmãos mais velhos, eles achavam que eu tinha que ficar em casa com a minha mãe e não deveria ir para a igreja, né? Porque eu sempre fiquei com a minha mãe em casa. Quando eu comecei a ir para a igreja, aí eles consideravam que a minha mãe ficou sozinha. Mas na verdade eles iam para baile, festa, e eu tinha que ficar em casa. Não podia ir para a igreja. E tudo é uma ação do inimigo, né? Sim. A gente sabe que as pessoas são tomadas e usadas pelo inimigo. E aconteceu essa confusão, e o inimigo usou uma vizinha nossa lá, que ela entrou dentro da nossa casa, naquele momento que estava aquela confusão ali, aquela desavença ali familiar, ela entrou ali, eu estava num quarto, e ela foi lá do meu lado e olhou para mim e falou assim, tu sabe por que isso está acontecendo, né? E eu não respondi, pensei comigo na hora, na minha mente, assim, igreja. Aí eu, por que? Ela assim, tu sabe por que isso está acontecendo? Tu quer que isso pare? Aí eu fiquei, né? Achei estranho, porque ela veio do nada, assim, uma conversa muito estranha, porque entrou na tua casa e falando dessa forma, né? Não tinha nenhuma interação anterior, ela só foi lá e falou isso. Aí ela falou assim, sabe o que precisa fazer para isso parar? Aí eu não respondi o que ela perguntou, se eu sabia o que tinha que fazer, mas ela também não disse o que era para mim fazer. Mas ela disse, tu sabe o que precisa ser feito. Aí eu falei, mas eu não vou fazer isso. E ela falou, então tu aguenta as consequências. Então naquele momento eu entendi que o inimigo usou aquela mulher ali para tentar ir lá e falou, disse, tu sai da igreja que as coisas vão melhorar, que isso vai parar, que isso não vai acontecer. Mas isso é outra mentira do inimigo, porque quando nós não estamos convertidos, nós achamos que a nossa vida tudo é normal, as coisas que acontecem são normais. Quando nós nos convertemos, nós entendemos que existe uma batalha espiritual, né? Existe uma batalha espiritual que não é visível aos nossos olhos muitas vezes, mas que estão ali levando as coisas para um rumo que não é o melhor. Sim. E quando a gente se converte, a gente consegue ter essa visão espiritual através do próprio Espírito Santo, que nos dá o entendimento e a compreensão, e a gente começa a ver como a gente deve se portar. E eu comecei a orar, ler a palavra, orar, sem cessar ali, após me converter, pedir para Deus mudar o coração da minha mãe, e eu não falava nada para ela, até que um belo dia ela foi na frente lá da praça, na cidade, se sentou no banco lá, e ela disse, contando para mim, depois estava muito triste, sentada no banco, porque eu tinha me convertido, e ela sentada num banco e tinha uma senhora do lado no outro banco, e ela estava ali olhando para frente de uma igreja, e essa senhora falou para ela assim, por que a senhora está triste? E ela falou assim, que eu tenho 3 filhos, e o mais novo se converteu agora ali naquela igreja ali atrás da rodoviária, ali na Assembleia. Aí essa senhora falou para ela, a senhora está triste? E ela falou, estou triste. Ela falou, nossa, eu estou até surpreso, porque tem tanta mãe, tanto pai correndo atrás dos filhos, usando droga, ou na madrugada, e a senhora está triste com o seu filho indo para a igreja? Aquilo foi Deus que usou aquela senhora ali, que a minha mãe disse que parece que ela tomou um choque naquele momento ali, parou e disse assim, eu não tinha visto isso, eu não tinha pensado nisso. E ela olhou para aquela senhora chorando, ela me disse, e falou para ela, a senhora tem razão, é verdade, eu não tinha visto isso, meu filho está indo para a igreja e eu estou achando ruim, enquanto outros filhos estão lá indo para o baile na noite, não tem hora para chegar, chega da festa madrugada, eu tenho que ficar esperando, esse vai para a igreja, não me dá trabalho nenhum e eu estava achando ruim. Então, a maneira como o inimigo cega as pessoas para tentar, às vezes, se opor a nós, né? Então, irmãos, mais uma vitória que Deus me deu, né? Glória a Deus. Primeira foi ali, naquele momento que o inimigo usou aquela mulher ali, como se tu sai da igreja, eu podia, né, pensar comigo, não, é verdade, né? Agora está tanto problema e parece que eu não tinha isso. E eu podia sair. Mas eu tinha, que lembrei do aviso que o evangelista lá, Gilmar, tinha me dado, ele falou, tem que vigiar porque o inimigo vai usar. E aí, depois pela minha mãe, e eu segui orando pelo meu irmão, que fazia parte de uma outra denominação não evangélica, e orando, tenho 2 irmãos, né, ainda oro por um outro, e nesse meu tempo de conversão eu fui e comprei um livro ali, Seitas e Heresias, né, a CPAD tem esse livro, aí eu comprei, aí eu lacrei ele, fechei e mandei para o meu irmão lá em Porto Alegre, porque ele pertencia a uma denominação, né, um outro segmento, e eu mandei para ele para
para Deus fazer uma obra, e ele nunca me respondeu, e eu também nunca perguntei nada. E passaram-se 8, 9 anos, ele falou que no dia que ele se converteu, no dia posterior, ele abriu a caixa e abriu o livro. Glória a Deus. Né? Glória a Deus. Mas ele veio a se converter, porque eu fui na casa dele, ele estava ali, ele fez várias perguntas sobre o Evangelho para mim, e na hora de ir embora, eu pensei comigo, parece que faltou alguma coisa para mim passar para o meu irmão. E eu pensei, como é que eu vou fazer isso agora? E eu peguei uma folha de papel, anotei vários versículos que combatiam aquele segmento que ele seguia, e deixei em cima de uma mesa ali no quarto da filha dele. Eu falei, se for por Deus, ele vai achar isso aqui e vai ler. O que a gente às vezes acha difícil, né? Porque a pessoa pegar uma folha, deixa eu ver, vou pegar a Bíblia e vou ler, né? Acha difícil. Aí eu falei, mas se for por Deus, ele vai ler. E nós fomos embora ali para a cidade de Uruguaiana, e passou os 3 dias, e aí ele me ligou. E ele me ligou e falou assim, a paz do Senhor. Eu achei que no primeiro momento ele estava brincando, né? Mas eu falei, a paz do Senhor. Eu vou aí em Uruguaiana amanhã. Eu falei, não, que bom, a gente se encontra aqui. E ele chegou, e aí ele falou para mim, eu não vim aqui passear, eu só vim aqui para te agradecer. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque tu ajudou a abrir os meus olhos e tirar as escamas que estavam nos meus olhos. Glória a Deus. Porque quando eu peguei aquela folha e comecei a ler na Bíblia, a minha mente se abriu, meu entendimento se abriu, e eu comecei a ver o que parece que eu não enxergava, que estava na minha frente. E naquele momento eu tomei a decisão, e eu fui lá na cidade de Viamão, lá na igreja, na Assembleia de Deus, e aceitei Jesus, e toda a minha família, nós estamos servindo a Deus agora. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, para não me alongar mais, eu quero deixar esse testemunho para todos que estão assistindo esse podcast, nesta manhã com Deus, e dizer para você que Deus tem um plano na tua vida, assim como tem na minha, e continua fazendo a obra na minha vida, assim como na dos irmãos que estão aqui nessa manhã, que a conversão, ela não é uma aventura, não é uma decisão para tomar tempo e nem para ocupar um espaço, mas a conversão, como a própria palavra diz, é uma mudança de rumo, é uma mudança de direção. E quando nós nos convertemos, nós nos tornamos novas criaturas em Cristo Jesus. Então nós nascemos de novo, e a própria palavra de Deus diz que as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. E se você está ouvindo nesta manhã essa programação, está assistindo, está tendo acesso a isso, é porque Deus tem um plano na tua vida, assim como teve na minha vida e na dos irmãos que estão aqui. Nós não estamos aqui brincando de evangelho, nós não estamos aqui ocupando um espaço de tempo nas nossas vidas, porque todos trabalhamos e nos dispomos a fazer isso, porque a palavra de Deus diz que de graça recebeste, de graça dai. E nós estamos trazendo de graça a você aqui a mensagem da palavra de Deus, que é a palavra que liberta, transforma, vivifica. E essa palavra, ela vem de encontro ao nosso coração, e ela pode mudar a tua vida nesse momento. Ela pode transformar a tua vida e dar uma reviravolta que você não faz ideia. E isso não é porque eu estou falando, mas é pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. E esse poder da palavra de Deus, ela está registrada aqui, irmãos, na Bíblia Sagrada, e eu quero trazer alguns versículos para encerrar essa mensagem, porque, como eu disse desde o início, nós não temos capacidade de convencer ninguém a nada. Eu não consigo convencer um vizinho meu a se converter, eu não consigo convencer o pecador a sair desse caminho que ele está, mas a palavra de Deus é que tem poder para fazer isso. Aleluia. A palavra de Deus é que transforma e traz vida. Hebreus capítulo 4, versículo 12 diz que a palavra de Deus, ela é poderosa e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. E ela penetra até a divisão da alma e espírito, juntas e medula, e é apta para discernir os pensamentos e a intenção do coração do homem. Então essa palavra, ela entra no teu coração nesta manhã e Deus faz uma transformação. Aleluia. Mas para isso você precisa abrir o teu coração, porque a palavra de Deus diz que Jesus está à porta batendo. E se alguém ouvir e abrir a porta, então ele entrará e ceará com ele. E se converterá ele e a sua casa. Deus vai transformar a tua vida e a vida da tua família. Se assim ainda não aconteceu. Em nome de Jesus. Porque essa palavra, irmãos, há mais de 2000 anos vem sendo pregada. Há mais de 2000 anos vem sendo anunciado o evangelho da salvação. E aqueles que crerem, derem ouvidos a esta palavra, com certeza eles só tendem a ganhar. Porque a eternidade com Deus é bem melhor do que a incerteza que talvez você tenha até o dia de hoje, de não saber o que vai acontecer.
Muitos acham que fazer obras, ser uma pessoa boa, é suficiente. Mas a Bíblia Sagrada diz que as obras sem fé são mortas, assim como a fé sem obras. Então eu preciso ter fé e preciso ter obras. E eu preciso ter as obras e mostrar a minha fé. Se não é vão eu ter uma e não ter a outra. Não basta eu vir para a igreja pregar e não fazer obras. Não basta eu fazer obras e não me converter à palavra de Deus. Então as duas coisas precisam estar unidas e precisam acontecer. E para que isso aconteça, você precisa dar ouvidos à palavra de Deus. Eu não tenho fé, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Glória. E essa palavra, irmãos, eu deixo aqui alguns versículos para a meditação, que está em Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 e 20, que diz: arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. João 3,16 diz, você já deve ter escutado muitas vezes essa palavra, ou se não escutou, vai escutar agora nesse momento. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. 1 Timóteo 2, do 5 ao 6 diz: pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, o qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Então, irmãos, amigos, ouvintes, tome uma decisão aí onde você está. Independente de você não estar dentro de uma igreja que não precisa disso, você não precisa estar dentro de uma igreja para tomar essa decisão agora. Você precisa ir para a igreja para congregar e seguir ali como corpo de Cristo, que é o que nós fazemos. Mas para você aceitar Jesus, você pode estar ouvindo essa programação em casa, pode estar no trabalho, pode estar assistindo aí no seu celular, no ônibus, no carro, onde quer que você esteja assistindo essa programação. Basta você dizer para Jesus: Jesus, eu quero te aceitar como o meu único e suficiente Salvador. Jesus, eu quero que tu mude a minha vida e comece a dominar o meu ser, e não deixe mais que eu faça a minha vontade, mas que eu faça a tua vontade. Me revela a tua palavra e a tua vontade, e assim faz com que eu possa te servir até o dia da tua volta. Aleluia. Eu vos entrego essas palavras em nome de Jesus. Amém. O nosso Deus falou grandiosamente. Amém, nesta manhã com Deus. E você que está assistindo e deseja entregar sua vida ao Senhor, eu te peço, coloque nos comentários aí o seu Aleluia. nome, aonde você está assistindo, que nós estaremos orando por você. Se não orarmos hoje pela manhã, domingo à noite no culto aqui, que será transmitido online também, nós pegaremos o seu nome e oraremos por sua vida, porque você vai estar fazendo a melhor decisão da sua vida, entregar a sua vida a Jesus Cristo. O nosso Deus, Ele fala de diversas formas. Ouvimos o testemunho aqui do presbítero Eduardo. Ele pediu uma confirmação a Deus e Deus falou através de um servo. E se você está pedindo uma confirmação de Deus, escute a voz de Deus nesta manhã. Escute a voz de Deus onde você está assistindo. Aleluia. Deus te ama. Deus tem um projeto na sua vida e Ele quer que você se arrependa dos seus pecados e entregue a sua vida a Ele. Vou pedir aqui para a Ana Cláudia e para o Abraão cantar uma música, um hino de adoração a Deus, que veio à minha mente aqui. Vê se vocês podem nos ajudar. Quero que valorize. Amém. Porque todos nós somos importantes para Deus. Se me permite, antes de começar o hino, pode-se dizer que Deus está nesse lugar. Aleluia. Porque esse hino é o hino, quando eu me converti, o primeiro hino que eu aprendi. Glória a Deus. E é o hino que eu mais gosto de cantar, que eu vivo cantando em casa, é esse. Amém. Glória a Deus. Quero que valorize. É Deus confirmando aqui esta palavra. É verdade. Aleluia. Amém. Vamos louvar o Senhor. Você tem muito valor para o nosso Deus. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor nesse seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, Exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Nada de ficar sofrendo angústia e dor, deixe seu complexo inferior, dizendo às vezes que não é ninguém. Eu venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem. Ele está em você, o Espírito Santo se move em você, até com gemidos inexprimíveis, inexprimíveis. Aí você pode então perceber que pra Ele há algo importante em você. Por isso levante e cante, exalte ao Senhor. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor, o Espírito Santo se move em você. Você tem um valor. Orar com todos nós para agradecer esse momento especial. Aleluia. Antes disso, eu quero ver se o auxiliar Abraão tem alguma mensagem para nos falar, alguma palavra vinda de Deus. Aleluia. Olha, a palavra que nos edifica bastante, né? Como o presbítero Eduardo aqui nos disse, Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém pode chegar ao Pai a não ser por Ele. Amém. E essa decisão que a gente toma em nossas vidas é a maior decisão que a gente pode tomar. É verdade. E a maior e a melhor decisão que a gente pode tomar, que é estar sempre com Jesus e caminhar para os altos céus. E uma coisa que me lembro agora, se não me engano, hoje é sábado, dia 7 de setembro. O que tem dia 7 de setembro, Ana? Independência do Brasil. Amém! E além disso... Só isso. 7 de setembro, nós não podemos deixar passar essa oportunidade, porque também é um dia muito especial, que é o aniversário do pastor Mateus, dia 7 de setembro. Então, aqui de público, aqui nessa manhã com Deus, nós louvamos, pastor Mateus, louvamos a Deus pela sua vida. Você é um servo de Deus, um servo bom e fiel, que tem se colocado na brecha, tem estado aqui com muita alegria. A gente vê que às vezes é muito cansado, porque, como o irmão Eduardo falou, nós escolhemos servir ao Senhor, de graça nós recebemos, e nós temos também essa alegria de partilhar, mas também exige de nós escolhas, né? Sacrifícios, e a chamada, o caminho que leva aos altos céus, e a chamada ministerial que o Senhor confia, também exige muito. E nós reconhecemos o seu empenho, o seu esforço, a sua alegria, porque o pastor Mateus, ele é uma pessoa muito alegre, sempre está aqui nos colocando nos desafios, fazendo uma brincadeira ou outra. Então, nós louvamos a Deus, agradecemos pela sua vida, que Ele te dê muitos outros anos de vida. Amém. Continue sendo esse instrumento poderoso nas mãos do Senhor, aqui também no nosso Manhã com Deus. Amém. Muito obrigado. Ele está aqui à frente comandando, e que Deus seja contigo em todos os seus passos, pastor. Muito obrigado. Glória a Obrigado Deus. mesmo. Quero também aproveitar essa oportunidade e parabenizar o nosso pastor Mateus por mais um ano de vida, né? Que é sempre bom a gente poder comemorar a nossa data de nascimento, né? Agradecendo a Deus, né? E há pouco também eu fiz aniversário e meu irmão me mandou uma mensagem e disse assim que o dia do nosso aniversário é o dia de nós, assim como todos os dias, refletirmos, né, naquilo que a gente precisa melhorar, né, porque nós sempre estamos melhorando. Sim. E então a gente busca isso e busca agradecer a Deus, porque a vida é um dom divino, né, que é muito precioso, e a gente tem que valorizar esse dom que Deus nos deu de termos
essa oportunidade está na terra, e mais ainda servindo a Ele. É verdade. Então eu quero deixar uma palavra aqui para o irmão, para a meditação, que está em Eclesiastes capítulo 9, versículo 8, que diz: em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Amém. Em nome de Jesus. Aí eu quero dizer ao irmão que eu acho que na maioria das igrejas que eu passei, da Assembleia de Deus, vindo de Uruguaiana para cá, sempre tinha um pastor Mateus lá. Sempre tinha. Lá em Uruguaiana, coincidentemente, é o meu sogro, que é calmo, tranquilo, sereno, está sempre em volta ali trabalhando, mas sempre mantendo a tranquilidade. Isso aí é bênção de Deus para todo mundo, para a igreja. E a gente vê que tudo quanto é feito na igreja, né, é uma coordenação que é necessário. Sim. E demanda um esforço muito grande. Então a gente vê toda a criação que é feita, esse podcast, ali a sala para as crianças, kids, tudo que é feito aqui na igreja, demanda que tenha alguém por trás trabalhando, né? E alguém que possa também pensar, né, no que pode ser feito. E aí os outros componentes do corpo da igreja ajudam, né, e vão fazendo tudo, e a obra vai crescendo. E eu considero que o irmão, juntamente com o pastor Douglas, toda a família e todos os irmãos que já trabalham mais tempo aqui nessa igreja, nós chegamos faz 2 anos, não 2 anos aqui na igreja, mas o tempo que estamos aqui já conseguimos ver isso aí, esse trabalho, esse empenho no Evangelho, né, essa dedicação, né, para a obra de Deus, até mesmo do horário aqui, né, porque eu cheguei correndo, aí já cheguei em casa, fui buscar a Rafa na escola e já tive que vir para cá. O irmão Mateus falou assim, 7 horas, aí eu falei, esse irmão não vai para casa, não toma café? Então, parabéns, irmão. Deus abençoe o irmão, juntamente com a família, que essa data se repita por muitos anos. Amém. Não poderia também deixar passar essa oportunidade de parabenizar o nosso líder, o pastor Mateus. Para mim é uma grande honra servir ao Senhor juntamente com você, Mateus. A gente se conhece há muito tempo, né? Eu basicamente vivi minha vida inteira aqui nessa igreja, então você me viu crescer, me viu evoluir com o tempo, né? E também a gente foi criando esse vínculo com os anos, e o meu desejo, o nosso desejo de todos os jovens, de toda essa igreja, é que o nosso Senhor Deus te abençoe ricamente, te dê muitos anos de vida, te dê da sua graça, que Ele possa te fazer ainda contemplar maravilhas em sua vida, que Ele realize em sua vida aquilo que você não imagina, que você possa alcançar seus mais altos sonhos, e que o Senhor possa ser recompensado por tudo que o Senhor tem feito na obra do Senhor, que o seu trabalho não é vão na casa de Deus, e que Ele continue com você sempre. E nós chamamos, Mateus. Parabéns por esse dia. E aproveite bastante, né? Porque ainda tem todo dia aí para aproveitar com os jovens, também com a sua família. Isso. E nós somos gratos a Deus por sua vida. Amém. E aí, então, vamos puxar o parabéns, né? Não pode faltar. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que Jesus te abençoe. É a nossa oração, e te dê sua graça e sua proteção. Viva o pastor Mateus! Amém. Muito obrigado. Fiquei surpreso, né? Não estava esperando. Mas muito obrigado, que Deus possa retribuir a cada um dos irmãos. E muito obrigado pelas palavras. Eu estou emocionado. Então, muito obrigado. Então vou deixar a Claudinha orar para encerrar. E cantar um hino, porque nós vamos encerrar aqui, porque eu até perdi minhas palavras aqui. Amém. Então vamos orar ao nosso Deus. Amém. Soberano Deus, amado Pai, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Senhor Jesus, o Senhor está aqui, Pai, em nosso meio. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor é a nossa maior certeza, Pai, Tu és a nossa confiança, Jesus. Senhor Jesus, estamos aqui respirando, Pai, desfrutando da vida, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida. Pai amado, alcança cada coração que esteve ouvindo este podcast, Pai, que esteve assistindo. Alcança, vai tirando toda incerteza, toda dúvida, Jesus. Em nome de Jesus, alcança cada coração, vai transformando cada lar, cada família. Jesus amado, a Tua palavra, Senhor Jesus, ela é viva, ela é eficaz, ela é poderosa. Senhor Jesus, nós te louvamos, Senhor Jesus, porque um dia também escolhemos, Jesus, tomamos essa decisão. Pai, nós colocamos diante de Ti as nossas vidas, Pai, nós apresentamos diante de Ti a vida do pastor Mateus, que está de aniversário, Pai, nesta data.
Continua com o teu servo, Jesus, dando força, dando vigor, Jesus, dando da tua alegria, Jesus. Aleluia. Continua, Jesus, surpreendendo o teu servo. Alcança bênçãos sem medida, Jesus. Pai amado, que a cada dia o Senhor venha confirmando os seus passos, prosperando, dando vitória e livramento, Senhor. Aleluia. Nós te agradecemos por esta manhã, Senhor Jesus, que meu podemos Deus. desfrutar da tua companhia. Obrigado, Permanece Deus. conosco, Senhor Jesus, Sim, esta é a nossa Deus. oração em nome de Jesus. Fica, Senhor. Amém, Aleluia. aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus. Não há Deus maior, não há Deus melhor, não há Deus tão grande como nosso Deus.